Vale a pena investir em fundos de renda fixa? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então, se tu tá na dúvida se tu vai investir ou não em um fundo de renda fixa, fica nesse vídeo que eu vou te mostrar tudo. A gente vai falar sobre os tipos de fundos, as taxas e os principais aspectos que você precisa estar ciente na hora de investir em um fundo de investimento. Então, vamos lá, vamos direto para o vídeo. A gente vai começar, pessoal, falando sobre os tipos dos fundos de renda fixa. Porque a gente tem os fundos de renda fixa simples, aqueles fundos DI, a gente vai ter fundo de crédito privado, a gente vai ter fundo de debêntures, fundos de inflação, né? Então, tem diversos fundos de renda fixa e para quem não sabe, os fundos eles são sempre geridos por um gestor profissional que tem a sua equipe e eles, em conjunto, tomam as decisões de investimento, tá? Então, quando a gente está investindo em um fundo, a gente está delegando aquele investimento a um gestor e uma equipe profissional. Mas vamos lá, vamos começar aqui com o tipo de fundo renda fixa simples ou fundo DI. Esse fundo ele é mais indicado para quem está buscando uma opção para reserva de emergência. Então, quem quer ter um investimento seguro com liquidez diária, normalmente busca investir em fundos DI ou fundo de renda fixa simples. Olha só aqui na tela do meu computador, eu peguei um exemplo, tá, de um fundo aqui da XP, mas que também existem em outras instituições, que é um fundo DI. Nesse caso aqui a gente está olhando o fundo Trend DI. O que esse fundo faz, tá? Como a gente vai olhar aqui na parte da rentabilidade, tá? Basicamente, ele replica o rendimento do CDI. Por quê? Porque ele investe em títulos públicos federais, ele investe no Tesouro Direto. Então, ele pode ser considerado um fundo seguro, um fundo com liquidez diária e que vai te dar uma certa liquidez e segurança nos teus investimentos, normalmente utilizado para reserva de emergência, né? Então, vamos olhar aqui alguns detalhes do Trend DI, por exemplo. O Trend DI, ó, ele tem o resgate em D0, né? Ou seja, liquidez diária. Ele é disponível para o investidor geral, aqui aplicação mínima de R$100 e ele tem taxa de administração zero. Então é por isso que quando a gente olha o gráfico aqui, pessoal, nem aparece o CDI, porque ele está entregando exatamente o CDI. Ó. Vamos olhar aqui a rentabilidade. Ó. Em 2023 ele fechou em 13,13 contra 13,04 do CDI, basicamente a mesma coisa. E nesse ano também ele está entregando ali um pouquinho acima do CDI, tá? Então esse é o primeiro tipo de fundo. O que tu precisa estar atento na hora de investir em um fundo DI ou um fundo de renda fixa simples, tá? Qual que é a taxa de administração? Olha só esse exemplo, eu peguei um fundo da mesma categoria, um fundo DI aqui, do Banco do Brasil, tá? E aí olha só o que a gente já vê de cara aqui, ó, no gráfico, que o fundo, que é representado aqui pela linha azul, ele está rendendo abaixo do CDI, que é a linha cinza. Não é muita diferença, mas a gente vê que ele está rendendo abaixo. Por quê? Porque ele tem uma taxa de administração, nesse caso aqui nem é uma taxa muito alta, né? Ela está ali entre 0,13% e 0,5% ao ano, mas simplesmente de ter alguma taxa de administração num fundo DI que só investe no Tesouro Selic, você vai alcançar uma rentabilidade abaixo do CDI, né? Porque vai ter que pagar a taxa de administração. Então, o principal aspecto que tu precisa olhar na hora de investir num fundo como esse é qual a taxa de administração. E pasmem, pessoal, tem fundos DI de outros bancos com taxa de 2%, 3% ao ano, e aí o investidor acaba tendo uma rentabilidade inclusive pior que a poupança, né? Casos como esse que a gente tem que acabar no mercado financeiro. Então, se tu sabe de alguém tem um fundo DI que tem taxa de administração acima de 1,5%, 2%, chama ela, manda esse vídeo para ela, para que ela possa mudar a sua carteira de investimentos o quanto antes. Mas vamos lá, vamos para o segundo tipo de fundo de renda fixa que a gente vai falar hoje e vai ser os fundos de crédito privado. Os fundos de crédito privado, para quem não sabe, são aqueles fundos que além de investir no Tesouro Direto, eles também vão investir em títulos privados, por isso que eles têm esse nome de crédito privado. E títulos privados são títulos emitidos por empresas, né? Então, CRIs, CRAs, debêntures, tá? Quando a gente estava falando dos fundos renda fixa simples ou fundos DI, eles só investem no Tesouro Direto, só títulos privados. Quando a gente estava falando dos fundos DI, né, ou fundos de renda fixa simples, eles só investem em títulos públicos, títulos do governo. Agora, nos fundos de crédito privado, a gente também vai ter títulos emitidos por empresas, tá? E aí aqui a gente vai ter dois fatores. O quê? Um pouco do aumento do risco, por a gente ter empresas, né, títulos de empresas, mas também um ganho de rentabilidade. Então, como a gente vai tomar um pouquinho mais de risco nos fundos de crédito privado, a gente também vai ter acesso a mais rentabilidade, tá? Eu trouxe um fundo aqui de exemplo para vocês entenderem
um pouco melhor o que é um fundo de crédito privado. Nesse exemplo, a gente está usando o fundo Compass Yield 30, lembrando que não é uma recomendação de investimentos, eu estou trazendo aqui só para estudo, tá? A gente pode ver aqui de cara, ó, que a rentabilidade do fundo acumulada, ela é bem acima do CDI, ó, desde que ele começou lá em 2020, ó, aqui a linha azul é a rentabilidade do fundo e aqui embaixo o CDI, tá? Desde que ele começou, ele está entregando aqui 130% do CDI, né? Então, assim como eu falei para vocês, como é um fundo que tem um pouquinho mais de risco, ele também precisa nos entregar mais rentabilidade. E olha só o que tem na carteira de um fundo como esse, ó. Uma pequena parte aqui, 20% em títulos públicos, que é essas LFs aqui, e aí depois a gente está distribuído em ativos privados, debêntures emitidas por empresas, CRIs, CRAs, FDICs, bonds, que são títulos de renda fixa no exterior, né? Então, um exemplo de fundo, e aí esse fundo, como ele já é um fundo com um pouco mais de risco, normalmente não é utilizado para o objetivo de reserva de emergência, e sim para objetivos de mais médio e longo prazo. Até porque, pessoal, um fundo como esse, tá? Ele vai ter um prazo de resgate, ó, esse aqui, ó, de 30 dias, então 29 para resgate mais 1 para liquidação. Então ele não é um fundo tão líquido quanto os fundos que a gente estava vendo anteriormente, tá? Esse fundo aqui que a gente está olhando tem uma taxa de administração de 0,6 ao ano. Então, pessoal, alguns pontos para chamar atenção até agora. Quando a gente está analisando um fundo de investimento de renda fixa, a gente precisa entender qual que é o histórico de rentabilidade dele, para que a gente vai utilizar ele, se é para curto prazo, para médio prazo, para longo prazo, e qual que é a taxa de administração que é cobrada nesse fundo para a gente poder concluir se faz sentido ou não a gente incluir aquele ativo na nossa carteira, tá bom? Antes de eu continuar, eu só quero te pedir para parar um minuto e se tu ainda não é inscrito no nosso canal, te inscrever aqui embaixo para acompanhar os nossos conteúdos todas as semanas e também deixar o teu like aqui no vídeo, tá bom? Vamos lá! O próximo tipo de fundo de renda fixa que a gente vai falar agora é os fundos de debêntures. E eu selecionei aqui um fundo muito interessante para te mostrar. Nesse caso, ó, como vocês estão vendo aqui na minha tela, eu selecionei o fundo Sparta Debêntures Incentivadas. Por que eu trouxe esse fundo? Porque além de ele ser um fundo que só investe em debêntures, que são títulos emitidos por empresas, ele só investe em debêntures incentivadas, que são debêntures de alguns setores da economia que tem a isenção de imposto de renda. Então, quem investe num fundo como esse aqui, ó, como está aqui na própria lâmina, ele é isento de imposto de renda para a pessoa física, pessoal. E olha só, esse fundo aqui, ó, ele investe em debêntures de algumas grandes empresas, como vocês estão vendo. Alupar, Algar, CPFL Energia, CEMIG, Energisa, Equatorial, Eletrobras, né? Então, majoritariamente aqui a gente está vendo empresas de energia, de saneamento básico, que são setores que têm a isenção de imposto de renda para o investidor pessoa física. E olha só que interessante o desempenho desse fundo, né? Desde que ele começou, a gente vê aqui que ele está entregando 112% do CDI e o melhor ainda é que ele é isento de imposto de renda. Então, quando tu está investindo num outro fundo que tem a tributação, tu vai ter a tua rentabilidade, mas ainda vai ter que descontar o imposto. Nesse aqui não, já é um fundo líquido, tá? Já é um fundo que já está líquido do imposto de renda. E aí, pessoal, é importante destacar também que por ser um fundo de debêntures, ele também é um fundo que tem um certo grau de risco um pouco maior. Normalmente já é ali para um cliente mais moderado, para objetivos de médio ou longo prazo, porque são ativos, né, dentro daquela carteira com um pouco mais de risco, então a gente também precisa pensar aí em objetivos de médio e longo prazo. Tu já investe em fundos de debêntures? Se não, comenta aqui embaixo. Mas vamos lá para o quarto tipo de fundo que a gente vai analisar aqui, fundo de renda fixa, fundo de inflação, tá? E aí quando a gente fala de fundo de inflação, a gente para de falar de um percentual do CDI e a gente vai falar para IPCA, né? Porque para quem não sabe, o IPCA é o indicador, é o índice que mede a inflação no Brasil, na economia brasileira. Então eu trouxe aqui como exemplo um fundo que é da Kinea, que é uma gestora do Itaú, e aqui a gente está com ele aberto, a lâmina, é o Kinea IPCA Dinâmico. Então olha só, vamos olhar o gráfico dele aqui, ó. Quando a gente olha o gráfico, a gente vê que o fundo ele é essa linha azul e o IPCA é essa linha cinza. Qual que é o objetivo do fundo? Entregar uma rentabilidade acima do IPCA, acima da inflação no Brasil. E a gente vê que desde que ele começou aqui, ele vem
alcançando esse objetivo, né, pessoal? Como eu falei, nenhum desses fundos aqui é uma recomendação de investimentos, mas eu quero te trazer aqui diferentes tipos de fundos de renda fixa para te entender que existem possibilidades e se a gente souber montar uma boa composição de carteira, a gente pode alcançar excelentes retornos com o passar do tempo. Obviamente que a gente tem que estar sempre analisando quem é o gestor daquele fundo, qual que é a taxa de administração daquele fundo, se ele tem taxa de performance ou não e qual que é o prazo de vencimento, tá? E eu também quero te contar que aqui na Musa Capital, para aquelas pessoas que têm mais de R$200 mil, a gente tem um trabalho de consultoria de investimentos personalizada, onde a gente ajuda os nossos clientes a montar uma carteira que faça sentido para os seus objetivos, fazer a seleção dos melhores fundos, das melhores ações, dos melhores títulos de renda fixa, para que o nosso cliente possa ter os melhores rendimentos no mercado financeiro com segurança e alcançar os seus objetivos financeiros. Se tu quer conhecer o nosso trabalho de consultoria de investimentos, eu vou deixar um link aqui embaixo para tu acessar o nosso site. Tá bom, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tu tenha gostado e eu quero concluir esse vídeo dizendo que aqui na Musa Capital a gente gosta sim, a gente investe em fundos de investimentos, mas precisa saber fazer uma análise e uma seleção adequada. Tá bom, pessoal? Obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima.